Olá, bem-vindos de volta, você, amante do futuro sombrio do 40.000. E hoje nós vamos falar de mais um deles, dos nossos primarcas ou primários, como você preferir chamar, o Mortarion. Mortarion, o primário da Guarda da Morte. Como, o que ele é, da onde ele veio, o que ele come e como aconteceu a história desse primário. Muito bem, inicialmente, antes de falar dos primários, só uma recapitulação rápida, caso você não lembre. Mas todos os filhos do imperador que ele criou, não de forma direta, ele criou com tecnologia, com câmeras de gestação, com uma manipulação genética para criar um ser humano melhorado e um pouquinho de magia do imaterial num acordo que ele fez com os deuses do caos, criou os filhos perfeitos. Perfeito. No caso, uns super-humanos, uns humanos melhorados ao máximo, mais resistentes, com órgãos redundantes, muito maiores e com várias habilidades que poderia considerar até não natural. E esses filhos dele serviriam como base para criar os super soldados, os Astari. Para isso foram criados os primários, para eles ter uma genética que estabilizasse o projeto Astari. Muito bem, e o Mortarion então é um desses primários. Só que antes de tudo der certo, eles foram teletransportados pela galáxia para planetas diferentes. E os deuses do caos fizeram a certeza que cada um caísse num lugar específico para moldar a sua formação e a sua personalidade. E onde é que o Mortarion caiu então? Mortarion caiu em Bárbaros. Bárbaros era um planeta considerado um planeta selvagem, um Feral World, e um mundo da morte, um Death World. O que é isso? É um planeta em que a humanidade vivia muito atrasada, por isso era selvagem, e era um planeta da morte porque existiam ali condições ambientais ou alienígenas perigosos à vida humana. Por isso ele tem essa classificação. A atmosfera dessa região era do planeta no caso, é extremamente poluída e os gases que esse planeta emite são venenosos e asfixiantes para os humanos. Então, a única vantagem é que esses gases eram extremamente leves, fazendo com que eles ficassem concentrados em locais altos e em montanhas. Nas regiões mais baixas do planeta, o ser humano conseguiria viver sem nenhum tipo de equipamento de respiração. E ali é onde os humanos viviam. Eles viviam em pequenas vilas e aldeias, porque não tinha como crescer muito, já que não tinha como tu fazer uma colheita grande nesse local aqui, porque tu só poderia plantar em um espaço limitado. Além das dificuldades naturais desses gases tóxicos e do pequeno espaço de plantio e espaço habitável pelos humanos, há para adicionar um probleminha a mais aqui. Esse planeta também era o lar de alguns alienígenas muito poderosos. E existe assim uma teoria que os alienígenas que viviam aqui uma vez já foram humanos, mas hoje não eram mais. Eles eram necromantes. Como eram os alienígenas que viviam aqui? Eles eram uma forma humanoide, mas com poderes psíquicos de reanimar os mortos e fazer criaturas aberrantes. É uma magia quase que caótica. E essas criaturas que viviam nesse planeta, eles viviam isolados em pequenos castelos e cada um lutava contra o outro pelo domínio de mais território e mais poder e dos humanos que eram presas e gado para essas coisas aqui. Então, esses eram chamados de overlords, ou senhores do planeta, e eles mantinham a população humana como seu gado, como seu rebanho, para alimentação,
para tortura e para experimentos, para criar mais soldados mortos-vivos, ou simplesmente juntar vários corpos e criar abominações. Eram esses os alienígenas que viviam nesse planeta. E nesse local incrível de se morar é onde caiu Mortarion. Mortarion, a sua câmara de gestação caiu depois de uma batalha entre dois desses alienígenas necromantes, que um tinha conseguido derrotar o outro. Então o vencedor agora viu que tinha alguma coisa esquisita no meio daquela neblina tóxica quando ele escutou um choro de uma criança. Não faz sentido, não era para ter nada vivo ali, ele havia derrotado o outro necromante, só tinha os seus soldados mortos-vivos. Então ele pessoalmente começou a procurar para achar onde é que estava o choro dessa criança. E ele identificou uma cápsula estranha e dentro dela uma criança viva naquele gás venenoso. Ele levantou a espada para matar o bebê, porque é o normal, é o que o necromante alienígena faria. Mas antes de matar o bebê, ele... Peraí, ele teve um relapso de consciência. Porque isso não é uma criança normal. Como que ela está respirando e chorando aqui? Essa era a região dos mortos-vivos, onde os gases venenosos matavam qualquer ser humano que chegasse ali. E era uma criança bebê respirando e gritando naquele ar tóxico. Ele ficou perplexo, não era normal isso aí acontecer. Esse necromancer que pegou a criança se chamava Nekari. Ele era o mais poderoso e o mais forte dos necromantes da região, e essa batalha que ele tinha vencido provavelmente foi para sedimentar o seu lugar como o maior de todos os outros. E quando ele pegou essa criança agora, ele decidiu: tá, eu não vou matar, eu vou fazer uns experimentos e vou ver até onde essa criança aguenta. E ele começou a subir a montanha, onde o gás ficava mais e mais venenoso e asfixiante, que para ele estava tudo certo, ele respira aquela coisa horrível. Mas os humanos não, e a criança continuava firme e forte, chorando e gritando. Até que ele chegou tão alto na montanha, que aí a criança começou a ficar quietinha e não conseguia mais respirar direito. Aí ele decidiu, aqui é o limite dela, mas é impressionante. Eu nunca vi ninguém, nenhum ser humano conseguir chegar aqui. Então eu vou criar e treinar essa criaturinha para que ele seja meu discípulo e depois um dia talvez o meu sucessor, o meu filho. Porque a única coisa que esses necromantes alienígenas aqui valorizavam era poder. E essa criatura parecia ser poderosa, então ele decidiu manter ela. Ali ele fez os seus escravos mortos-vivos construírem uma torre e ele deixou a criança ali, alimentando ela e cuidando para que ela não morresse. Ainda bem que o Mortarion é um primário, porque se fosse uma criança normal, mesmo sem o gás tóxico, ele não teria cuidado, ela teria morrido. Mas o primário é feito de um material diferente. Eles resistem a um abuso extremo, então, mesmo com o gás venenoso, com a comida de qualidade dúbia que ele trazia para ele, ainda assim, o Mortarion sobreviveu e cresceu, e no caso, os primários crescem bem rápido aqui. Outra coisa, de onde é que vem o nome dele? Esse Nekari chamou a criança de o Filho da Morte, que na linguagem do planeta deles era Mortarion. Então esse é o significado do nome dele, quer dizer, o Filho da Morte. E lá em cima, na sua torre, foi onde Mortarion passou boa parte da sua infância. Aqueles gases venenosos ali sempre incomodando seus olhos, seu pulmão e seu nariz, mas o seu corpo super-humano conseguiu resistir e ele não morreu. E quando ele começou a entender, falar e interagir com o ambiente, ele queria aprender. E foi isso que o Nekari fez. Ele ensinou para ele muito do que ele sabia. Como é a parte de combate, fortificações, o que é bom contra o que é forte contra os mortos-vivos, como tu luta, como tu se defende. A parte de estratégia, como tu usa os teus soldados, como tu faz para enganar o inimigo, como tu faz emboscadas.
Além de ter ensinado para o Mortarion também algumas das magias mais obscuras e arcanas antigas aqui que ele conhecia. Magias de tortura, magia de ressuscitar os mortos, coisas horríveis. E o Mortarion, aquela criança inocente na época, ficou com um nojo, com um ódio, com um medo, com uma coisa ruim daquela magia ali. E isso desde a infância dele, assim, ó, ele deveria ter no máximo aqui 1 ano, no máximo, e ele já cresce rápido, porque não primário, mas imagina tu com uma mente de 2 anos ser exposto à tortura, à magia negra, essas coisas fizeram da cabeça dele assim um medo, uma coisa horrível lá bem no fundo da cabeça dele. E isso vai criar um rancor por qualquer coisa mágica ou psíquica para o resto da vida do Mortarion. Só que o Mortarion tinha um segredo. Talvez seja até por isso que o Necari o escolheu. Lá no fundo, no fundo, no fundo, ele era um psíquico. Ele tinha o poder da magia de alterar a realidade com a força do imaterial. E o Mortarion provavelmente sabia disso e o Necari também, mas o Mortarion não gostava desse aspecto dele por causa dessa criação aqui com esse ser alienígena maléfico. E o Mortarion agora, quando ele conseguiu ter um pouco mais de noção das coisas, ele começou a perguntar para o Necari: o que é aqueles humanos que tu vai caçar de vez em quando e que tu traz os corpos para fazer os experimentos? O que são essas criaturas? Aqui nesse momento ele não sabia que eles eram humanos, ele só perguntou o que eram essas criaturas. E o Necari sempre desviava o assunto, não falava muito disso aí, e só tentava botar na cabeça dele que esses bichos eram inferiores e presas, e que eles eram os predadores e superiores. E é isso que Mortarion precisava saber daquela espécie que vivia lá embaixo. Só que tinha alguma coisa lá no fundo, no fundo, no fundo, que o Mortarion sabia que estava errada. Porque o primário ele tem alguns conhecimentos meio que subjetivos, meio que implantados na cabeça dele. E aquelas torturas, aquele caçar seres humanos, não estava certo. Tá errado isso aí. Por que tá errado? Ele não sabia dizer, porque ele foi criado naquilo ali. Mas ele sabia que não era o certo. E um dia, cheio de repugnação e ódio contra esse seu pai adotivo aqui, o Necari, ele decidiu fugir da torre que ele ficava preso. O Necari não vivia na torre. O Necari vivia num castelo bem mais acima da colina, aonde o Mortarion não conseguia respirar. Porque quando ele viu o limite dele, ele fez o castelo dele mais acima. Esses necromancers aqui sabiam que tu não podia confiar em ninguém. Então, mesmo ele tendo criado o Mortarion como um filho, ele não confiava, jamais confiaria nele. E é provável que nesse primeiro aqui, no caso ia dizer educação, mas não é bem educação. Nessa criação inicial dele, ele também botou na ideia do Mortarion que tu não pode confiar em ninguém e tu deve suspeitar de todo mundo o tempo todo. E que a única coisa que tu confia é em ti mesmo. É muito provável que essa criação afetou muito, mas muito, a psique aqui, a mente do nosso Mortarion. Então, beleza, mas ele conseguiu fugir. Ele derrotou os mortos-vivos que eram guardas dele, que não deixavam ele escapar, facilmente, e ele saiu correndo montanha abaixo até a região onde o ar era mais limpo e viviam aquelas criaturas que ele tanto tinha curiosidade de conhecer. E uma coisinha só, fortes inspirações aqui nessa torre isolada que a pessoa que cria fica falando mal dele, fica falando mal do mundo inteiro e fazendo a cabeça dele. Só fortes inspirações numa história de uma princesa com cabelos longos. Ainda bem que o Mortarion não tem pelos, ele não tem nenhum pelo no corpo, nem na cabeça. Então, felizmente, isso aqui já é um extra, mas então ele não é tão inspirado assim, viu? Ele não tem cabelo, ele é careca, não combina. Beleza, talvez seja por isso que ele está sempre cobrindo a cabeça.
No caso, agora ele chegou lá embaixo e ele viu os humanos. E os humanos olharam para aquele monstro, porque ele era enorme, 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 com a pele pálida, porque eu acho que ele nunca tinha visto o sol antes, e sem cabelo, sem sobrancelha, sem nada, e extremo. Ah, o olho dele é branco, assim, tipo, é como se tivesse queimado, é uma coisa estranha, assim. Não sei se já viu alguém que tem catarata, é como se tivesse catarata dos dois lados. Então eles viram aquele bicho esquisito, parecia um humano, mas eles viveram a vida inteira lutando contra os mortos-vivos. A primeira coisa que os humanos pensaram é que isso aí é um morto-vivo. Mas o Mortarion falava do contrário dos mortos-vivos e ele explicou a situação, que ele não veio para machucar ninguém, ele veio para ajudar. Mas o pessoal dali era desconfiado. A vida inteira eles eram presas de ataque dos necromantes que viviam na neblina. Então eles sempre tinham muita suspeita do que conseguia sobreviver naquele local tóxico. Mas o Mortarion demonstrou o seu valor. Ele começou a ajudar no que ele podia, na plantação, na colheita, no arado da terra. E esse homem simples ali ajudando começou a ganhar lentamente a confiança de alguns locais, mas a maioria ainda olhava para ele estranho, pensando que isso era algum truque dos overlords ali, dos necromantes que viviam na neblina. E beleza, depois de um tempo ali trabalhando no campo e ajudando no que ele podia, veio uma coisa, a oportunidade que talvez ele estava esperando. Num belo dia no planeta, com apenas uma chuvinha tóxica, coisa leve, um desses necromantes decidiu atacar o local onde o Mortarion estava. Péssima manobra, necromante, isso aí foi errado, tu não deve atacar um primário, eles levam pro pessoal, mas ele atacou. E ali, o que o Mortarion fez? Ele estava trabalhando na colheita com uma foice enorme. Quando os mortos-vivos e as aberrações criadas pelo necromante começaram a vir, o Mortarion puxou a foice e foi decapitando um atrás do outro, porque apesar da arma grande, ele se movimenta muito rápido, ele é sobre-humano esse cara aqui, a agilidade dele é absurda, a velocidade dele é absurda, ele consegue detectar os movimentos e prever os ataques, então um por um ele foi matando as criaturas do necromante até não sobrar mais nenhuma, a não ser o próprio necromante. E agora aquele alienígena mago olhou para ele e começou a andar para trás bem devagarinho. Sabe aquele meme do Homer Simpson entrando no mato? Mesma coisa, ele entrando na neblina bem devagar, assim, tipo ninguém, fingindo que não aconteceu nada, para se escapar. Só que o Mortarion, ele respira na neblina e o necromante não sabia disso. Então o Mortarion engatou a terceira, saiu correndo em direção ao necromante que achou que estava protegido na fumacinha. Ele foi ali respirando normalmente e cortou esse alienígena no meio. Parabéns, Mortarion. É assim que se faz com alienígenas que usam o ser humano como experimento e como gado. Muito bom, parabéns. Depois que ele cortou essa criatura maléfica e derrotou os mortos-vivos, o pessoal considerou ele um herói. Esse cara é o enviado dos deuses para salvar a gente, não pode ser. Todo mundo louvava esse cara aqui e a história e a notícia disso se espalhou. E o Mortarion agora ganhou a confiança dos seus semelhantes, dos humanos. E o que ele fez com essa confiança? Ele liderou eles para se defender e para mudar a situação no planeta. Ele criou a Guarda da Morte. Como assim? Ele ensinou os seres humanos a lutar em formação. Ele ensinou os ferreiros a fazer armaduras, respiradores para poder perseguir os necromantes no gás venenoso. Ele ensinou o pessoal a fazer armas mais efetivas e a lutar contra os mortos-vivos, porque foi isso que ele aprendeu a vida inteira e isso ele sabia fazer. E os seres humanos começaram a construir fortes e defesas ao redor das suas cidades.
impedindo a fácil entrada e afunilando os mortos-vivos sempre em pontos onde eles tinham patrulha, o que permitiu que o ser humano agora não fosse mais presa, fosse o caçador. E aos poucos, aqueles mortos-vivos que viviam isolados e cada um por si foram derrotados pela união dos seres humanos do planeta sob a bandeira da Guarda da Morte, a Death Guard, liderada por Mortarion. E os melhores, os mais fortes e os mais resistentes àqueles venenos ficaram mais próximos e esses aí lutavam junto ao Mortarion. Esse ele fez deles seus amigos, esses ele tinha confiança e escutava o que eles falavam. Então, aqueles que lutavam junto dele, ele tinha sim um apreço e uma coisa legal com essas pessoas. O mais importante aqui vai ser no futuro o Calas Typhon. Eu vou deixar aberto aqui o Calas Typhon, mas ele é interessante também para o futuro do que vai acontecer quando a Legião for a Guarda da Morte mesmo, não apenas aqui no planeta. Mas nessa época foi quando ele conheceu o seu segundo no comando, o Calas Typhon. Beleza? E ok, agora que o ser humano estava reunido, organizado, tinha métodos para se defender e levar a guerra para o começo da neblina e matar os necromantes que tentavam atacar e matar eles, um a um os necromantes foram sendo derrotados e os mais fracos foram todos eliminados. Só sobrou um, o mais forte e poderoso de todos, o High Overlord Nekari, o seu antigo pai adotivo aqui, entre aspas, mas no caso a pessoa, o monstro, o alienígena que o criou inicialmente. E ele tinha um certo ódio do Nekari, mas também um certo respeito. Então ele estava meio indeciso quanto tentar lutar contra ele. Quando as suas forças da Guarda da Morte começaram a marchar nessa direção, eles viram por que o Nekari escolheu essa montanha para ser a sua fortaleza. Não dava para chegar no topo. Perdão. Eram gases venenosos em todos os lados. Esses gases corrosivos começaram a afetar os respiradores e começaram a asfixiar os soldados da Guarda da Morte. A sua armadura começou a corroer e pedaços dela começaram a cair. Então o pessoal pediu: olha, não vai dar certo, Mortarion, vamos voltar. E como ele tinha um apreço pela vida daqueles homens que eram seus soldados mais fiéis, e também porque ele viu que realmente a situação não estava legal, não iria dar certo, até para ele, com a sua fisiologia sobre-humana, estava tendo dificuldade de respirar naquele lugar, ele decidiu recuar. E assim, o Nekari continuou o seu reino de terror por mais um tempo lá em cima da montanha. E era a última coisa que precisava ser dominada para o planeta ser considerado apaziguado. Até que quando ele voltou agora com a sua Guarda da Morte, toda desmoralizada pela derrota, não pelo inimigo, mas sim porque eles não conseguiam chegar lá, ele encontrou um estranho. Esse estranho, ele era esquisito, mas familiar. Era uma coisa estranha assim, para te explicar o que o Mortarion sentiu nesse momento, mas tinha alguma conexão com esse estranho. E os conselheiros, o pessoal mais velho ali, que tinha mais influência nas vilas, estavam reunidos com esse estranho e eles chamaram o Mortarion para um encontro com ele. O estranho falou: eu venho de muito longe e eu tenho uma proposta para você, Mortarion. E Mortarion escutou. O estranho falou assim: se você conseguir enfrentar o Nekari sozinho, eu vou embora e nunca mais volto. Mas se você falhar, eu vou ajudá-lo a derrotar esse monstro e você vai ser fiel a mim para sempre. E o Mortarion olha
Tu pode falar muita coisa dele, mas ele é orgulhoso também, bem orgulhoso. Todo primário é. Eles não são acostumados a falhar. E aquela falha na frente dos seus homens, das pessoas que ele tinha com mais importância na sua vida, já deixou ele meio para baixo. E agora ele não ia poder recusar um desafio de um estranho qualquer e ele iria mostrar que ele pode qualquer coisa. Porque é o ego. O ego dos primários é o seu defeito. Então ele preparou uma armadura, botou a lama que eles tinham descoberto, que protegia um pouco contra os gases tóxicos em cima da armadura, fez um respirador mais avançado que ele conseguia, que ele tinha ali na mão, e ele partiu sozinho para enfrentar o Nekari num duelo, porque agora era pessoal. Ele sofreu um desafio de um estranho qualquer. Então, se serve de lição para vocês aqui, se alguém te desafia a fazer algo, fale, não, meu corpo, minhas regras. Isso é por quê? Ele não precisava aceitar. Ele fez isso assim por causa do ego, para não ofender a sua psique frágil de meu Deus, eu falhei, eu não consigo. Tudo bem, cara, tu não precisa conseguir tudo o tempo todo. É normal falhar, é normal errar e é normal dizer não para uma coisa absurda. Tu não é de ferro, nem precisa ser. Mas ninguém ensinou essa lição para o Mortarion e ali na frente de todo mundo ele aceitou e foi para o desafio. Conforme ele dava passo para passo em cima daquela montanha, ele sentiu o seu corpo ficar mais pesado pelo oxigênio que ia ficando mais rarefeito. A sua máscara não estava dando conta, a sua armadura estava enferrujando e alguns pedaços caindo, e estava cada vez mais difícil continuar. Mas ele viu a fortaleza do Nekari lá em cima e ele continuou. Passou já tempo da torre que ele vivia quando era pequeno e ele continuou. Enfrentou um ou outro morto-vivo ali no caminho, mas pouca resistência e ele continuou. Lá em cima ele viu os portões. Agora estava pesado para respirar. Ele chegou mais perto do portão. Cada vez mais ofegante e difícil de puxar o ar, e parecia que sua visão começou a ficar turva, mas ele conseguiu abrir o portão e lá dentro estava Nekari. Só que agora Mortarion caiu de joelhos, a sua armadura enferrujando e se desfazendo naqueles gases tóxicos e corrosivos, a sua máscara já não funcionando mais e a sua visão ficando cada vez mais turva. E o Nekari se aproximou dele com a sua foice e falou: patético, idiota, nós não somos tão diferentes, você e eu, mas a sua falha será a última. E Nekari puxou a sua grande foice, e quando ele foi bater para matar e decapitar o Mortarion, lá no fundo ele escutou uma vozinha: ei, Psyll, Mortarion, eu posso te ajudar. Mortarion, eu tenho poder para te ajudar. Mortarion, deixa eu entrar. Ele não sabia o que era essa voz, mas ele sentiu como uma coisa ruim, uma coisa daquela magia horrível que ele viu na infância, uma coisa péssima, mas estava ali falando na mente dele. Mas antes dele poder entender ou escutar mais essa voz, a voz se calou e uma luz apareceu no meio daquela neblina tóxica e pelo pouco que ele conseguiu enxergar, ele viu uma espada flamejante cortar a cabeça do Nekari. Aquele alienígena necromante havia morrido e aquela luz ofuscante, pof, ele caiu no chão e não viu mais nada. O que era essa luz? Essa luz que todos nós conduz. Era o grande E,
o cara, o senhor da humanidade, o nosso mestre, o único imperador. E o Big E chegou pro Mortarion, resgatou o corpo dele lá de cima, levou ele para baixo. O estranho era o Grande E o tempo todo. Olha só, cara, ele tava ali no momento que seu filho precisava, mas não antes dele ensinar para ele uma lição. Tu é um bosta, Mortarion, tu não consegue nada sozinho, deixa o teu pai resolver os problemas e escuta ele, porque senão tu vai se dar mal. Então, é basicamente isso que o imperador quis ensinar aqui para seus filhos. Eu não sei porque o pessoal acha que o imperador é um pai ruim. Ele botou o filho dele numa situação de extremo perigo apenas para salvar ele antes dele morrer, para ele saber que ele é um mortal inútil e o imperador é a única coisa que ele pode confiar. Achei bonito, achei legal, achei uma lição aqui que todo mundo que é pai deveria levar para sua vida. Ah, o Grande E é muito bom, cara. Meu Deus, ele ensina essas crianças de um jeito. Mas beleza, agora o Mortarion salvo. O que aconteceu? O que passou? O que sucedeu aqui depois disso? Beleza, agora o Mortarion seguiu seu juramento. Ele se ajoelhou, quando ele melhorou, claro, para o imperador e ele ofereceu o seu serviço e a sua lealdade. E agora o imperador deu a ele, assim como a seus irmãos que foram encontrados, uma legião. A legião antes era conhecida como os Dust Raiders, os pilhadores da poeira. E agora eles vão ser chamados de Death Guard. Então os Dust Raiders não existem mais e a Death Guard é o que existe depois disso. Então a 14ª Legião agora é a Guarda da Morte, em homenagem aos soldados que lutaram contra aqueles alienígenas ao lado do Mortarion. E o Mortarion decidiu que só os soldados de Barbarus, o seu planeta natal, deveriam ser escolhidos para repor as tropas perdidas em combate. Então, conforme a Grande Cruzada e a luta contra os alienígenas e o aumento da humanidade e a reconquista dos planetas perdidos foi acontecendo, os antigos soldados que vieram de origem da Terra, que eram os Dust Raiders, foram morrendo e novos recrutas de Barbarus foram tomando seu lugar. E aos poucos, a simbologia antiga da Terra dos Dust Raiders foi sendo substituída pela simbologia, pela cultura e as coisas que vinham ali de Barbarus, onde o Mortarion foi criado. E agora, depois de muitos anos ali de lutas e batalhas, ele também demonstrou que ele era um bom comandante e a sua legião era extremamente resistente, porque o pessoal de Barbarus tem uma coisa na cultura deles agora, um herói, e o herói era Mortarion. Então tu lutar na legião junto com Mortarion era a maior honra que tu poderia ter. Então todos eles, a grande maioria da população se voluntariou para entrar no projeto Astaris. O que é isso? É tu transformar uma pessoa num super-humano. Infelizmente, tem uma grande chance de falha se a pessoa for muito velha. O ideal é que aconteça essa transformação no máximo aos 10, 11 anos. Mas o pessoal aqui de Barbarus tem uma consistência, uma resistência muito grande. Então, apesar de alguns serem mais velhos, a taxa de falha foi bem inferior à de todas as outras legiões, porque aqueles anos todos vivendo na toxina fizeram deles humanos mais resistentes. Olha só a seleção natural aqui. E agora, o Mortarion e a sua legião, cada vez mais influenciados pelo planeta de Barbarus, foram junto ao Senhor da Guerra Horus e ao Imperador para conquistar e unificar os fragmentos da humanidade e exterminar qualquer ameaça contra nós. Então, é isso. Um final feliz, deu tudo certo, todo mundo é amiguinho e todo mundo se adora, né? Não é bem assim. É claro que não vai acabar um final feliz. Nunca acaba um final feliz aqui. É 40 mil, cara. Então, assim, alguns dos seguidores ali do planeta dele, principalmente o Calas Typhon,
Eles entraram na legião também, porque eles eram mais novos e eles, mesmo com a chance de morrer, eles entraram. E esses caras aqui, alguns cultuavam uma coisa terrível, um deus do caos. Só que eles deixaram isso meio que quieto por muito tempo. Até o próprio Mortarion é possível que não sabia disso, e nem o imperador também descobriu isso logo de início. Então é possível que esse segredo eles tenham mantido as 7 chaves mesmo. E agora, a guarda da morte, quando foi lutar nas batalhas, ele se sentiu deixado de lado. Por quê? Os sanguíneos, o Rebug-Guilliman, eles eram elevados, louvados pelos outros. Já a guarda da morte, ninguém sabia o que se sucedia com eles. As suas batalhas, eles seria overshadow em inglês. É como se eles vivessem na sombra das outras legiões. Se eles participavam de um combate, a outra legião que participou ganhava a fama. E isso na cabeça de um primário que é extremamente egocêntrico e quer toda a atenção e fama do mundo, começou a criar um rancor, um ódio, uma raiva. Fora que a aparência do Mortarion não é assim de um cara muito amigável. Os outros primários meio que se isolaram dele. Ele tinha poucos amigos. O principal e melhor companheiro dele, o único que ele realmente confiava, era o Horus. Outro que gostava dele era o Conrado Curse, assim, pra te ter uma noção dos amigos que ele tinha. Então, só gente fina que ficava do lado do Mortarion aqui. E o Mortarion, por ter crescido naquele planeta onde ele viu alienígenas psíquicos escravizando a humanidade, ele criou um ódio, uma raiva de tudo que é psíquica, tudo que tem magia ou tudo que é do imaterial. Então, esse ódio, essa raiva vai fazer ele defender ao máximo, expulsar os bibliotecários das legiões. O bibliotecário os marinheiros espaciais, os Astari, que tem habilidade psíquica nas legiões. Então foi ele, no Conselho de Niquia, que mais defendeu e derrubou os argumentos do Magnus com lógica e coerência, para impedir o uso da magia e para banir os bibliotecários durante a Grande Cruzada. Isso fez do Magnus ficar ressentido com ele e afastou mais um dos seus irmãos. Mas por isso que o Mortarion odeia os psíquicos e a magia, porque ele viu a destruição, a morte, o sofrimento que a capacidade do pessoal psíquico pode trazer para a humanidade. Então, por isso, ele tem esse ódio, esse rancor pela magia em geral e pelas criaturas não naturais do Warp ou do imaterial. E tem muito mais história depois da heresia do Horus. Só que por enquanto eu acho que é isso. Eu sei que vocês gostam da história dos primários, só que eu vou trazer a origem deles aqui até o ponto da heresia do Horus. Depois disso, a gente fala da heresia do Horus pra frente. Acho que é melhor assim, tipo, contar a história de todo mundo e depois continuar a história pra frente. Mas é isso, vejo vocês na próxima. Se vocês sabem algum detalhe, alguma coisa que eu pulei ou alguma coisa interessante, deixem aí nos comentários e estejam com o Imperador.